Fala, pessoal. Antes de conferir a entrevista com o treinador de goleiros Felipe Silva, do Água Santa, nosso 5º episódio do especial sobre categorias de base, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e compartilhe com seus amigos. Meu nome é Felipe, tenho 32 anos, sou formado em Educação Física, licenciatura e bacharelado, né? Licenciatura pela Faculdade de Diadema, bacharelado pelo Senac. Fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo na Drummond de Andrade, né? Essa é a minha escolaridade aí, a minha classificação acadêmica. Tive uma vivência como também goleiro de futebol. Cheguei a ser goleiro profissional de futebol também. Parei cedo, né? Não tive tanto sucesso aí, persistência também, digo sempre isso para os meus goleiros. É uma vida que a gente sabe que é muito difícil de ter uma carreira longa. São poucos que conseguem ter esse sucesso. E eu, por opção, decidi estudar, decidi também trabalhar com futebol, mas de outra forma. Então, parei com 21 anos de idade, jogando em alguns clubes. Fiz a minha categoria de base no Santo André, Guarani de Campinas. Tive uma passagem pelo São Bernardo ali, na época que era Guarani B, na verdade. Depois fui para o Nacional, foi onde eu profissionalizei com 16 anos. Tive o meu primeiro contrato profissional com 16 anos de idade. E do Nacional eu fui para o Juventus, da Moca. Aí nessa transição foi quando eu iniciei a faculdade, depois parei, voltei a jogar futebol, tive algumas vivências fora do país, no Catar, na Turquia, e aí depois dessas vivências eu decidi parar. E aí decidi realmente ingressar na faculdade, focar mais nos estudos, e aí consegui aí fazer a minha formação acadêmica durante 7 anos, e isso linkado já com o trabalho de treinador de goleiro, que era o que eu mais queria no momento, né? Mas só que eu não queria somente pela prática, e sim linkar aí a teoria e a prática para entrar de cabeça nessa área. E graças a Deus deu tudo certo. Hoje estou aí como treinador de goleiro. Ô, Felipe, minha primeira pergunta vai ser aquela pergunta que vale 1 milhão. Qual que é o segredo para ser um bom goleiro? Segredo? É. Eu sempre gosto de responder essa pergunta, e é legal isso, porque muitos jovens acham que vai conseguir algo somente, vou ser goleiro e vou treinar ali 2, 3 vezes por semana. E não é isso, né, cara? Goleiro é uma posição muito complexa, exige muita dedicação, muito trabalho, muita repetição, que eu gosto de falar bastante disso, porque são gestos técnicos muito apurados, né? Então, não dá para colocar qualquer pessoa no gol hoje se quer se tornar um grande profissional. Então, ele tem que ter muita persistência. Muita persistência. Foi, como eu falei, né? Eu não tive essa sabedoria para isso, para se tornar para não se tornar um grande goleiro, mas sim ter uma carreira longa, né? Ter um sucesso aí futuramente. E por isso que eu decidi levar mais para a área dos estudos e também trabalhar como treinador de goleiro. Então, eu digo que é muita persistência, né? Tem que gostar bastante, porque goleiro, todo mundo fala, né? No treino ontem, um atleta falou, como que o cara tem na cabeça para ser goleiro? Então, é persistir e gostar bastante da posição. Legal, Felipe. Pegando ainda a carona nessa pergunta da Carol, né, sobre o segredo, eu queria saber qual que é a principal característica, né, que você observa num atleta. Lógico, por exemplo, você participa de uma peneira para observar alguns goleiros, ou vai a algum jogo da Copinha, enfim. Quando você observa um jovem, qual é a primeira característica que você observa para falar que aquela pessoa, né? Eu vou falar pessoa porque depois eu quero fazer uma pergunta sobre futebol feminino mais para frente, mas qual é a primeira característica que você observa naquela pessoa para falar, vai ser um bom goleiro ou uma boa goleira? Tem algo a mais do que a altura?
que é lógico, né? A gente sabe que goleiro precisa ser alto, né? Pelo menos ter mais de 1,80 m, enfim. Mas além da altura, tem outra característica marcante que você olha e fala, pô, essa pessoa vai vingar no futebol. Então, Vini, eu participei bastante de avaliações, né? Na verdade, eu até ministrei algumas avaliações relacionadas a goleiros no Água, fiz alguns eventos aí para dar oportunidade para a garotada. E, cara, eu vou linkar a minha primeira resposta que eu fiz para a Carol, relacionado ao que você está perguntando. É ver realmente se o menino é aquele menino que, sabe, tem aquele brilho nos olhos, porque não adianta somente o talento, né? Como eu falei, não adianta o menino só ter o talento para aí achar que isso vai suprir lá na frente e gostar bastante. E o gesto técnico, né, Vini? A gente que trabalha em alto rendimento, a gente frisa muito como que eu posso dizer? Por ser precoce, né? O gesto técnico do goleiro, uma entrada, uma queda. Então, a avaliação é mais voltada para cima disso, cara, para ver se o menino teve alguma vivência. E, às vezes, também, se o menino está um pouco atrasado, vamos dizer, na parte de fisiológica. Vamos entrar para a parte fisiológica. Então, vamos supor, eu tenho um menino de 13, 14 anos que você vê ali que, sabe, tem um pouquinho de dificuldade, mas você vê que aquela dificuldade é algo que você vai conseguir com os trabalhos, né, com os treinamentos, você vai conseguir tirar algo a mais desse menino. Então, é mais voltado para isso. É o feeling de ter, de conhecer, de estar com o garoto. Eu costumo dizer que eu não gosto de avaliar goleiro somente em um treino, porque às vezes o menino nesse treino ele está nervoso, então aí às vezes esse menino tem qualidade, e aí às vezes por estar nervoso não consegue, né, mostrar o seu potencial. Então é isso, é mais voltado para essas características, voltado para se realmente gosta, e ali se tem alguma coisinha ali de técnica para a gente poder potencializar lá na frente. Felipe, eu gostaria de saber o que mudou na preparação e formação dos goleiros, isso diretamente na base, de uns anos para cá, porque antigamente a gente tinha que o goleiro era só ali debaixo da trave, hoje ele participa, ele tem função tática no time, joga com os pés, então como que mudou na base esse treinamento? Eu vou responder sua pergunta com uma resposta. Quando se tornou multidisciplinar. Quando o treinador de goleiro deixou de ser aquele cara que fica somente no cantinho do campo, dando o seu treino, e começou a planejar os seus treinamentos diante da proposta do treinador. Então, o treinador, ele não é somente o treinador dos 10, que a gente fala, né? A gente costuma dizer isso, porque sempre era assim. Na minha época era assim. Então, o goleiro ele tinha só a obrigação de entrar no gol e fazer as suas ações defensivas ali, e as ofensivas, né, que é o jogo proposto ali, a iniciação do jogo, a construção do jogo, ficaria a critério ou pela qualidade do goleiro, né? E é algo que antigamente a gente não via muito isso, né? Pô, o goleiro pegava a bola, colocava um tiro de meta, sair jogando, era muito raro. A gente pegava e fazia o tiro de meta lá na frente. Então, quando começou a ter essa junção multidisciplinar do analista, do treinador, né, do preparador físico, quando a gente começou a sentar na mesa e organizar esse treino, contando que o goleiro, sim, faz parte do jogo, isso começou a mudar bastante. Mas aí na base já é implementado isso? Já na base já é implementado isso. Então, isso é uma coisa que é uma discussão que vai se tornar uma discussão muito longa, por quê? Porque treinador que não gosta ainda desse novo formato do futebol, né? Não gosta do goleiro de ser um iniciante ali da construção de jogo. Então, algumas equipes acabam sendo, não digo prejudicada, porque é uma proposta, e isso vai de ideia de treinador, de ideia de clube, né? Eu costumo sempre dizer, acho que até com uma conversa com o Vini eu falei, que isso vem lá de baixo, então ou lá de cima, que vai refletir lá embaixo. Então, se o profissional tem uma proposta de jogo, a base tem que acompanhar também essa proposta de jogo e não ficar cada um fazendo a sua. Eu tenho um treinador que gosta de gerar construção no profissional,
mas só que aqui no meu sub-20 o treinador não gosta, ele não gosta que o goleiro participe da construção do jogo. Então fica uma coisa meio desorganizada, porque quando esse menino subir pro profissional, ele vai ter uma dificuldade imensa se o treinador lá em cima gosta de gerar construção. Então aí, querendo ou não, ele vai acabar perdendo espaço com isso, né, cara? Ô, Felipe, pegando carona nessa sua resposta, a gente vê hoje os goleiros muito dizer, nós não aprendemos a jogar com os pés, né? Principalmente essa geração atual, né? Com que idade que você acha que isso deve ser implementado na base para que o goleiro vá, enfim, criando esse costume, se aperfeiçoando e chegar no profissional já pronto para poder sair ali jogando de acordo com o esquema do treinador? Olha, Carol, eu costumo dizer que a partir do momento que o menino coloca a chuteira, né, trabalhei como coordenador de goleiro da escola do Paris Saint-Germain ali na Pompeia e já era estimulado lá. Por quê? E aprendi isso na minha formação acadêmica, e quando você aprende isso, você começa a abrir a mente para essas coisas. A criança, ela tá com a caixinha dela vazia, né? Eu vou falar o termo mais didático para que todos possam entender. A caixinha dela tá vazia. E aí ela vai enchendo essa caixinha através dos estímulos que ela vai tendo no dia a dia. Então, se ela não é estimulada lá atrás, o que ela vai fazer? Ela vai colocar na caixinha dela aqueles estímulos errados que foram aprendidos por não ter sido estimulado no treinamento, algo que fosse benéfico para ela. Então, não tem idade, Carol. Eu acho que a partir do momento que o menino gosta, o que ele entrou no futebol, isso já tem que ser estimulado, para que essa informação se torne algo que fique registrado na mente dela, desde cedo, entendeu? Então, não tem idade, mas só com 15 anos eu posso. Não tem essa. A partir do momento que o menino entra para o treinamento, você consegue dar diversos estímulos, até porque treina todos os dias e você não vai ficar centrado somente numa capacidade física, numa capacidade técnica com o menino. Você tem diversos estímulos que você pode fazer durante a semana de treinamento do garoto. Mas o Felipe, dá tempo de aprender para quem já está no profissional hoje? Então, é algo que a gente discute bastante, né? Tempo dá. E aí eu sempre falava isso lá com os treinadores de goleiros que eu coordenava, né, lá na escola. Tempo dá, só que vai ser muito mais difícil. A partir do momento que ele aprende, para ele trocar essa informação no cérebro dele é muito mais trabalhoso. Por quê? Porque é algo que já se tornou cômodo para ele. E quando se torna cômodo, né, não somente no treinamento, em várias coisas que a gente faz, tem vezes que a gente se encontra fazendo coisas erradas que a gente quer mudar, e quando a gente vai ver, a gente está fazendo as coisas erradas novamente. Mas por quê? Porque o nosso cérebro já registrou isso. É algo que já está prático, se torna um movimento autônomo que eu falo. Então, a partir do momento que ele aprende errado, para trocar essa informação, vai ser muito mais trabalhoso. Então, mas é paciência. Nós, formadores, tem que estimular e estar sempre cobrando, sempre dando, né, algum feedback, sempre mostrando para ele o caminho certo para que ele, lá na frente, ele possa estar fazendo as ações certas, né? Felipe, como eu disse na minha primeira pergunta, né, eu quero falar um pouco sobre o futebol feminino também. Sinceramente, eu não sei se você já teve alguma experiência, né, com atletas jovens, com mulheres, né, com meninas, enfim, mas eu quero aproveitar o seu conhecimento teórico, que você falou muito bem na apresentação, para tentar entender um pouco a situação do futebol feminino, principalmente aqui no Brasil, né? E eu estou aqui com o Samu, que não me deixa mentir, ele estava nessa mesa de discussão, quando uma jogadora profissional falou para a gente, muitas vezes as pessoas cobram das goleiras, né? Como que toma um gol desse, né? Tem que diminuir o gol, tem que fazer, não sei, né? Fazer várias maracutaias, vamos dizer assim, para adaptar, entre aspas, né? O campo para as mulheres e tal. E essa jogadora, meio que revoltada com essas críticas, né? Com essas críticas, falou, vocês querem saber? Não temos preparador de goleiro, não temos treinador de goleiras, né, no nosso time. Então, assim, não temos um treino de explosão
que os homens têm, né? Então, como querem que as goleiras desempenhem bem, né? Ter uma ótima performance se a gente não tem o treinamento igual dos homens? Até numa questão de falha, né? Falha da construção da comissão técnica de um time feminino. Eu queria que você falasse pra gente isso, o quanto que atrapalha mesmo, né? Você não ter um preparador de goleiro, um treinador de goleiros num time feminino, e se isso realmente pode fazer com que elas cresçam, né? A partir do momento que tiver um profissional ali só para goleiras, talvez elas cresçam aí profissionalmente. Eu queria que você desse sua opinião sobre isso. Olha, Vini, sem sombra de dúvidas, cara, eu tive uma vivência com uma treinadora, uma goleira, na verdade, que era até goleira do Água. Depois daquela nossa live, ela chegou a entrar na live, fazer uns comentários que tinha treinado comigo, e foi algo totalmente voluntário que eu fiz com ela, foi super legal, era uma vivência que eu adoro, cara. Eu adoro desafio relacionado a goleiro, eu tô em tudo. E ela chegou um dia num treinamento e pediu, pô, professor, eu não tô conseguindo treinar, não tenho treinador. E após o treino da base, eu marquei com ela, toda segunda, quarta e sexta, se eu não me engano, ela ia, após o treino da base, eu ficava mais 40 minutos com ela sabe, porque eu via, sabe o brilho que eu falei para vocês no começo? Eu vi o brilho no olho de ela estar ali assistindo direto, ela ia no nossos treinos lá e ficava assistindo o treino, e aí acabei ministrando uns treinos para ela, e aí vai entrar isso vai de encontro ao que você falou no final, sabe? Ela tinha um pouco de dificuldade ali técnica, mas essa dificuldade era por não ter o treinamento, sabe? Não ter a vivência do treinamento diário ali com o treinador de goleiro, era somente o trabalho coletivo, né? Ela se juntava com uma outra goleira, onde uma treinava a outra, mas não tinha, sabe, aquele feedback do treinador de falar assim, pô, entra com um pouco mais um tronco mais, né, direcionado mais à frente, sabe? A sua queda está levando o seu tronco muito atrás, sabe? Esse feeling, esse feedback que a gente passa para os goleiros, cara. E aí foi tão legal que depois de um tempo, essa menina me agradeceu bastante. Infelizmente, a gente não conseguiu continuar. Mas aí ela falou, pô, Felipe, caraca, meu, tanto que eu evoluí com você, somente nesse pouco tempo que a gente ficou juntos. Então, Vini, já respondendo a sua pergunta, né, cara, e no começo eu falei isso, é uma posição que exige muita técnica, exige muito treinamento, muita repetição para que a gente tenha mesmo o domínio disso, né, dos movimentos, para na hora da execução do jogo, que a ação do goleiro se define em milésimos de segundos, né? Eu sempre gosto de falar isso com os mais jovens. Eu acabo perguntando, pô, você sabe quanto tempo leva para a gente definir uma defesa, saber qual que é a técnica que nós vamos utilizar, qual a passada que nós vamos utilizar para fazer a ação defensiva? E eles falam, professor, 3 segundos. Aí eu coloco eles no gol, chuto a bola chega em milésimo de segundo no gol, eles falam, caraca, não deu nem um segundo. Então, para você ver o tão quanto é complexa a nossa profissão, né? A gente tem que tomar uma decisão, ter uma tomada de decisão, um raciocínio lógico perante a ação da bola, para que a gente define essa ação, para fazer a defesa. Então é algo muito complexo, não tem como eu ficar somente na parte coletiva, somente ali na execução do trabalho com imprevisibilidade, né? Que eu não sei onde a bola vai. Então começa do micro. Qual que é o micro? Saber onde que a bola vai, pegar o gesto motor, melhorar o meu repertório motor para a ação da bola, e aí sim, quando tiver imprevisibilidade do jogo, né, quando essa bola entrar, eu vou ter uma tomada de decisão melhor. Por quê? Porque eu tive uma resposta neurológica de muita repetição, né? Então é algo que, meu, não cabe hoje mais um clube de futebol não ter um treinador de goleiro, principalmente do que o Samuca falou em relação à construção de jogo. Hoje o goleiro participa demais do jogo, cara. É algo absurdo o quanto que o goleiro participa do jogo, e tem que ter um treinador de goleiro para passar esse feedback para os goleiros, né? Felipe, goleiro é uma posição de louco, né? A gente sempre fala com isso. O cara é louco, o cara vai lá e vira goleiro. Como que vocês trabalham a parte psicológica desse jovem que sonha em ser um goleiro profissional? Porque, assim, de 17 a 20 anos, muitos jogadores já conseguem a oportunidade de jogar no principal. O goleiro, muitas vezes, ele se profissionaliza, só que ele vai jogar lá com 27, 28 anos.
Como que é trabalhado, tipo, essa parte? E ele joga pouco nesse período ainda, né? Esses, sei lá, 8, 10 anos que ele fica esperando, ele entra uma vez ou outra, alguns minutos, e aí com 28, pô, tá aí. Agora você é o titular. Como que é trabalhado aí? Como que é trabalhado isso no atleta? Olha, Samuca, e eu vou até adicionar um pouco mais do que eu falei para a Carol em relação à parte multidisciplinar, que também tem que ter um psicólogo, né, cara? Todo clube que tem, hoje a gente sabe o tão quanto é importante, né? Sendo que psicólogo precisa de psicólogo, então por que um atleta, um jovem que deixa sua família, né, que fica longe de casa, estuda onde o clube onde reside o clube, fica longe dos pais, da mãe, do carinho da mãe, do pai, sabe? Eu costumo dizer, acho que eu falei até pro Vini uma vez, que eu costumo dizer que principalmente na base, cara, principalmente na base profissional, claro, o cara já vivenciou bastante coisa, então a gente lidar com uma pessoa que tem uma bagagem maior, mas na base, eu costumo dizer que o treinador ali de goleiro é nutricionista, é psicólogo, é coach, é treinador de goleiro, é fisiologista. Eu costumo dizer que o treinador de goleiro ele tem que ter esse gancho aí para essas, como que eu posso dizer, para essas áreas, né? Então, cara, o treinador de goleiro tem um papel muito importante. Por isso que eu costumo dizer que a formação acadêmica ela me ajudou demais, cara. Me ajudou demais, porque mesmo que não foi uma coisa ampla, mas a gente tinha a vivência, né, da psicologia do esporte, e é algo que a gente conseguiu ali ter uma vivência legal para poder passar para esses garotos, né? Quando chega no profissional, Samuca, voltado mais ao que você falou, que é o que eu também costumo dizer bastante com meus goleiros, quando chega no profissional, querendo ou não, esses garotos eles já têm um pouco mais de motivação por também já ser profissionalizado. Então ele tem um recurso, se torna já uma profissão, né? É algo como se fosse comum de ele estar numa empresa, esperando ali um cargo maior, né? E é algo que eu também gosto de trabalhar bastante, cara, e falar isso para eles. Eu tive uma experiência agora no Santo André, antes de voltar para o Água, porque eu saí do Água, fui para o Santo André e voltei para o Água. A vivência com um goleiro de 28 anos, que também não tinha jogado, cara. Não tinha jogado e, basicamente, ele foi contratado ali para compor o elenco e acabou jogando. E foi quando ele estourou para o futebol. Com 28 anos, cara. 28 para 29 anos. Então, você vê o tanto que... Aí, até falando em relação ao começo da conversa, que eu falei que eu não tive paciência. Olha a paciência que esses caras têm. Olha o quanto que esses caras têm que percorrer, pô, ficando 6 meses num clube, acaba contrato, e a gente está falando de pais de família, que precisa colocar o pão de cada dia dentro de casa, que precisa, né, levar ali o seu alimento, pagar o saláriozinho para poder pagar suas contas, né, para sobreviver. E aí entra no que eu falei no começo, qual que é a principal, né, o segredo de ser goleiro que a Carol perguntou, é isso, cara, é a persistência. E aí você vê hoje goleiros se estourando com 28 anos, 27 anos, cara. Olha o tempo que o cara ficou 6, 7 anos esperando, porque você coloca ali, se ele saiu do sub-20, no sub-20 ele ainda joga ali 20, 30 jogos no ano. Quando ele sai do sub-20, eu tô com um goleiro no sub-20 lá, ele tá 1 ano comigo, principalmente por questão de pandemia, ele jogou 3 jogos, cara. Tá no profissional comigo, briguei para ser profissionalizado agora, vai ser profissionalizado. O Vini até conhece, que é o Luquinhas lá, o menino da base, que tava no sub-20. Então, querendo ou não, tá treinando bem pra caraca agora. Por quê? Porque teve esse up de ser profissionalizado. Então, você vê que a parte psicológica do garoto já muda, sabe? Aí você já consegue motivar ele um pouco mais, segurar ele um pouco mais para que lá na frente ele... E aí eu sempre levo para eles essa vivência, né, de pessoas que passaram comigo e não jogaram na idade deles. E aí tento deixar eles tranquilos em relação a isso, até para o trabalho deles fluírem, né? Porque o cara que não está com um psicológico legal fala, poxa, eu sou o 4º goleiro aqui do profissional, sabe? Não estou jogando, pegando ali um pouquinho ali de salário no mês, aí vê aquele goleiro que já está no auge, pegando bastante, mas ele também não... Aí eu uso a vivência desse, pô, mas esse também esperou, cara, pergunta para ele, conversa, para tentar deixar esses garotos motivados, sabe? Para ter um futuro melhor lá na frente, ou dar um futuro melhor para sua família lá na frente. Ô, Felipe, a nossa entrevista está chegando ao fim, mas quando você entrou aqui para a gente gravar, eu, Vinícius e Samuel estávamos discutindo e a gente quer saber a sua opinião. Eu tenho a impressão que antigamente era meio que regra a altura.
era muito importante ser muito alto. Hoje é importante ser alto, mas eu acho que também tem um lado da técnica. Eu queria saber a sua opinião. O que você acha? Antigamente era realmente obrigação ser mais alto do que hoje? Pode prolongar um pouquinho, né? Que essa conversa aqui, ela vai... Eu adoro falar disso, Porque eu sofri na pele, né? Eu tenho 1,85 m, então algo que me incomodou bastante das vezes que eu passei nos clubes. E foi um dos motivos também que fez com que eu desistisse, né? Não vou mentir. E aí, eu vou até prolongar um pouquinho, gente, porque eu gosto de falar muito desse assunto, porque é algo que muitas pessoas falam e não sabem o que estão falando. E isso é legal as pessoas entenderem e saberem. Eu costumo dizer o seguinte, principalmente depois que eu fiz a minha parte acadêmica, que me ajudou demais nisso, demais, e você está muito certo aqui em relação hoje, não adianta eu ter um goleiro de 2 metros de altura, sendo que o meu de 1,85, de 1,83 está resolvendo o problema, entendeu? E as pessoas, elas levam muito por esse lado. Ah, não, mas o goleiro tem que ser alto, tem que ser grande, o goleiro tem que ser grande. Antigamente, Carol, os goleiros grandes tinham, né, um leve preconceito que goleiro grande não chegava na bola embaixo. E aí, graças à evolução científica aí, com o futebol também, voltado ao futebol, melhorou isso. Né? Hoje você pega, vocês estavam falando do Cássio, você pega a agilidade do Cássio, você pega uma agilidade de um Everton da vida. Ah, mas o goleiro não pode ser forte. Só mudou essa crença, né, que eu falo que é uma crença que o goleiro não chega o alto não vai chegar na baixa e o baixo não vai pegar a bola alta. E isso só mudou pela evolução científica voltada ao futebol, os treinamentos de força. Porque a força, ela está atrelada a tudo isso. Aí ele chegar na bola embaixo, aí ele chegar na bola alta, aí ele ter mais agilidade, aí ele ter mais velocidade. A força é o pilar para tudo isso. Então, o cara que não tem força, ele não vai ter agilidade, ele não vai ter velocidade de reação, ele não vai ter velocidade. Eu costumo dizer isso sempre com os meus goleiros. Eu sou um cara que é apaixonado por treinamento de força. O pouco que eu vivenciei, o pouco que eu venho vivenciando aí, tentando me atualizar sempre a essa capacidade física, que é algo que está me ajudando muito nesses últimos anos. Então, respondendo, Carol, e vou dar um exemplo em relação a isso. Com os treinamentos de força, hoje você pega goleiro aí que salta... Poxa, eu tive goleiro aí comigo nesses últimos anos que estão saltando 64 centímetros. Vamos colocar 50 centímetros num salto vertical, né? Uma avaliação física que eu costumo fazer diariamente com os goleiros. Você pega um goleiro que salta 50 centímetros, certo? Aí você tem um goleiro que esse goleiro é de 1,80 m, 1,85 m, saltando 50 centímetros, ele está chegando numa projeção de altura ali de... Deixa eu colocar 2,15, vamos colocar 2,35, certo? Ele está chegando numa boa. Obrigado, Samuca. Numa altura de 2,35. E aí você tem um goleiro de 2 metros, certo? Que esse goleiro, vamos supor que ele salte 30 centímetros, o máximo dele. Coloca a soma de 2 metros com mais 30, Samuca. 2,30. E eu tenho um goleiro de 1,85 m que ele salta 2,35 m, cara. Você tá entendendo? Então, tipo assim, é algo que é muito relativo. Não, mas o goleiro é alto, o goleiro tem que ser alto. Poxa, mas eu tenho um goleiro que é baixo, que ele tem uma impulsão, que ele chega mais alto do que o cara que tem 2 metros de altura. É claro que é uma coisa muito relativa. Eu tô falando uma coisa muito relativa para vocês, né? Eu não tô dizendo que isso vai resolver o problema, mas é algo que tem que ser falado. Porque se o meu goleiro salta 30, ele não consegue desenvolver mais um nível de força maior que isso, sendo que eu tenho um de 85 que tem um nível maior de força, que a força está atrelada à velocidade, à agilidade, à velocidade de reação. Então, quer dizer que eu tenho um goleiro que vai ser muito mais ágil, que vai ser muito mais veloz, vai ter mais velocidade de reação, porque a ciência já comprovou isso. A partir do momento que eu melhoro a força, eu melhoro todas essas capacidades físicas relacionadas. Está entendendo? Então, é relativo, mas as pessoas não pensam nisso. E aí fica se pegando somente na parte visual, na parte estrutural, mas não tem o entendimento do negócio, entendeu? Então é uma discussão que eu falo que vai muito além disso, sempre falando que é algo relativo. Claro que tem que envolver capacidade técnica, né? Capacidade psicológica, capacidade tática do goleiro,
tudo envolve, mas as pessoas se apegam a isso. Pô, você pega hoje o goleiro Richard, cara, é um goleiro que teve com a gente aqui no Água. O Richard, se eu não me engano, tem 1,85 m, 1,86 m. É goleiro titular de Campeonato Brasileiro, um dos melhores goleiros que a gente tem no Brasil hoje, que fez um excelente Campeonato Brasileiro, 1,85 m. Pega a impulsão do Richard. Quando vocês verem, se vocês tiverem a oportunidade de ver isso, pega a impulsão do Richard saindo do gol, saindo numa bola, pega a agilidade do Richard, jogo contra o São Paulo, tanto de bola que ele pegou, com velocidade de reação, com agilidade. Você vê, é um cara que tem um nível de força muito grande, às vezes o que tá lá, não sei quem tá no banco, era o Fernando Praz, que poderia ser maior que ele, mas provavelmente, né, não tô colocando exemplos. Pode ser que o nível de força do Fernando Praz não seria abaixo do Richard, até por questão de idade também. O Fernando Praz estava, né, no final da sua carreira, que é algo que é pauta que é para ser colocada na conversa. Você entendeu? Então é algo que todo mundo, toda palestra que eu participo, todo debate que a gente vem falar de goleiro, as pessoas falam isso, mas o goleiro alto e tal. Sim, mas já pararam para pensar nisso? E aí ninguém para pensar nisso. E é algo que eu vivenciei lá atrás na minha formação acadêmica que vou levar para sempre aí. Ô, Felipe, para encerrar, que mensagem que você pode deixar para os meninos que hoje querem se tornar um goleiro profissional? Olha, Carol, bastante esforço. Eu costumo dizer isso para os meninos da base. Acreditar primeiro no sonho, né? Eu acho que isso é o principal também. Acreditar em você, acreditar no seu sonho, naquilo que você se propõe a fazer a cada dia. Não adianta ter um sonho e ficar deitado o dia inteiro. Não, alguém vai bater na minha porta, vai me levar para um clube e vou me tornar profissional fácil, que não vai ser assim, não é fácil. Você pode colocar aqui 10 goleiros vão ter depoimentos maravilhosos do quanto foi difícil, né? O quanto que teve que lutar para poder conseguir chegar onde está. Então, tiveram muita persistência, muito trabalho, viver o futebol. O goleiro hoje tem que viver. Eu costumo dizer que você pode pegar aí como hoje no Brasil, tantos treinadores que foram goleiros. Nosso treinador no Água hoje, Sérgio Guedes, um grande goleiro de seleção brasileira, porque vive o futebol. Tem a leitura do jogo, começa a entender mais o jogo por estar atrás, estar vivenciando, vendo tudo que está acontecendo na frente. Então, começa a ter um pouco mais dessa capacidade desenvolvida. Treinar muita repetição de movimento. Tenho dificuldade. Se você tem dificuldade é porque você não está treinando. A partir do momento que você começa a treinar, você começa a dar uma informação melhor para o seu cérebro, para você armazenar esse movimento ou esse gesto técnico. Então, é isso. É persistir, querer, né? Porque não é fácil. Eu costumo dizer que eu tenho algumas patologias hoje por conta dos treinamentos, que é algo normal, né? A gente que trabalha com alto rendimento é assim. Gostar e persistir no sonho, que tenho certeza que se for uma pessoa que se dedica ao máximo, aí vai conseguir sim realizar esse sonho. Felipe, muito obrigada, viu? Foi ótimo conversar com você. Se pudesse, a gente ficava aqui mais tempo. Mas, enfim, eu fico 2, 3 anos. Mas, enfim, já fica o convite para a gente marcar para uma próxima vez, viu? Muito obrigada mesmo. Boa sorte para você no seu trabalho aí, na sua caminhada, que você possa treinar muitos goleiros bons aí, porque eu acho que cada vez mais com a evolução, quem ganha é o futebol, né? Obrigada e muita saúde para você e para toda a sua família, viu? Que isso, gente. Eu que agradeço. Sempre que precisar, o Vini é um amigão que eu fiz aí no futebol. Eu gosto sempre de falar isso. O futebol ele proporciona muito isso, né? A gente conhecer pessoas boas, pessoas do bem, e que a gente leva aí para o resto da vida. É um prazer estar falando com você, com a Carol, com o Samuca, Vini, parceirão. E sempre que precisar e eu estiver à disposição, pode contar comigo. Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Felipe Silva, treinador de goleiros do Água Santa. Se vocês curtiram, deixa o joinha aqui embaixo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Não se esqueçam que toda segunda e toda quinta tem entrevista exclusiva aqui no Vamos Pro Jogo. Samuel Nascimento, Vinícius Bacelar, até a próxima e vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Meu nariz. Nossa, uma fumaça que tem um indivíduo queimando alguma coisa. Que color é vermelho?